Olá pessoal, alunos do curso de Agronomia, primeiro período, da disciplina de Agricultura Geral. Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde e vamos tentar colocar algumas situações para vocês de algumas aulas, algumas videoaulas, para que vocês possam acompanhar o conteúdo da matéria não presencial, tá? Então, este primeiro vídeo, essa primeira videoaula, é uma breve revisão do conteúdo que foi dado para vocês não, em sala de aula, né? Em ambiente presencial. Em março, a gente estava com uma prova marcada, né? Marcada para meados de março, e veio a suspensão do calendário. Então, a gente vai, nessa primeira videoaula, fazer uma breve revisão desse conteúdo para vocês. O que nós tínhamos passado para vocês já? O que a disciplina já tinha fornecido de informação para vocês? Essa interação ambiente-planta. Então, nós vimos alguns conceitos do estudo da botânica e algumas estruturas, alguns fatores ambientais que podem interferir no desenvolvimento de uma planta. E é claro, né? Quando a gente fala em curso de agronomia, a gente está falando de um estudo da planta de uma maneira geral, conhecendo a planta em todos os seus aspectos e essa interação que ela tem, que essa planta tem, ou que essa cultura tem com o ambiente. É importante a gente conhecer, o agrônomo precisa conhecer planta e precisa entender toda essa interação que essa planta faz com o ambiente que ela está sendo produzida. Então, essa é a ideia. Então, essa revisão é uma breve revisão do conteúdo que foi dado. É coisa rápida, vamos lá, vamos para frente. Bom, de maneira geral, a gente pode estudar a planta em 5 aspectos mais gerais, né? Estudo das células, estudo dos tecidos, estudo dos órgãos vegetais, morfologia, estudo do funcionamento da planta e a classificação dessa planta nas comunidades. Tá? Vamos mudar o ponteiro aqui para ficar o laser. Ok. Bom, então, falando de citologia, o estudo das células vegetais, há 3 estruturas que a gente já falou em sala de aula que são específicas de células vegetais: cloroplasto, parede celular e vapor. Cloroplasto, quando a gente pensa em cloroplasto numa planta, a gente pensa em fotossíntese, porque lá dentro tem clorofila e é o pigmento que vai absorver energia luminosa para o processo fotossintético. Cloroplasto a gente fala em fotossíntese. Parede celular é uma estrutura específica de células vegetais, de plantas de maneira geral, e ela é composta basicamente de celulose e 2 substâncias, hemicelulose e pectina, que confere essa rigidez e pode dar confere uma plasticidade a essa célula vegetal. A função básica da parede é evitar que a célula vegetal se rompa. Então, ela dá uma rigidez, né, uma barreira física, dá uma estrutura de rigidez, né, uma função de rigidez para essas células e conjunto de células, tecidos. Então, essa é a função básica. E os vacúolos são grandes bolsas cheias de substâncias que têm funções, 2 básicas funções. Uma, ela ocupa um grande volume da célula, ou seja, ela faz uma economia de citoplasma, ela manda as organelas para a periferia das células e ela armazena uma quantidade grande de substâncias que podem ser tanto tóxicas para as plantas, então são substâncias tóxicas que estão armazenadas, ou substâncias que podem proteger a planta, né? Algumas substâncias que dão um gosto ruim a essa planta, então o animal que vai predar essa planta, ele não gosta desse sabor, do sabor da planta, né? Por exemplo, e ele para de comer, então é uma proteção, né? Além de ter substâncias urticantes, e pode dar sabor também, né? Por exemplo, pode ter açúcares, sais, né? E ácidos que conferem um sabor a esse tecido, a essa estrutura que tem esses vacúolos, né? Mas, basicamente, é armazenamento de substâncias, tá bom? Então, se a gente pega uma célula vegetal, nós vemos aqui uma grande bolsa central, que é o vacúolo, que é cheio de líquido aqui dentro, os cloroplastos,
que está cheio de clorofila aqui dentro, fazendo fotossíntese, e a parede celular, que envolve a célula vegetal. Bom, as outras organelas, elas são comuns às células animais vegetais. No complexo de Golgi, mitocôndria, o retículo endoplasmático rugoso, o núcleo, o nucleolo, enfim. O que diferencia células vegetais das células animais são 3 estruturas básicas: vacúolo, parede celular e o cloroplasto, ok? Bom, quando a gente pega um conjunto de células, dá origem a tecidos. Tecidos vegetais. Quais são os tipos de tecidos que a gente encontra na planta, né, no estudo da histologia? É o tecido que vai dar origem aos demais tecidos da planta, que é o chamado meristema. Esse tecido meristemático tem uma função essencial para a planta. Ele é capaz de se diferenciar em todos os outros tecidos vegetais. Então, a planta ela é composta basicamente de 4 grandes grupos de tecido: o meristema, que é um tecido diferenciado. Esse meristema pode dar origem a um tecido de condução, que a gente chama de tecido vascular, xilema e floema. Este meristema pode dar origem a um tecido que preenche os espaços da planta, parênquima, colênquima, esclerênquima. Não é só preencher, né, gente? Preenche e tem funções também. E o meristema pode dar origem a um tecido que reveste a planta com suas funções, que pode ser epiderme ou um tecido de crescimento secundário de revestimento, chamado periderme. Esse meristema, ele é importantíssimo para a planta. É através dele que a planta tem uma capacidade de crescer de forma indeterminada, ou seja, você pega uma planta centenária, se você poda um galho dela, ou se você corta ela, um caule inteiro, ela emite brotos dos lados e ela continua o seu crescimento. Então, ela consegue crescer de maneira indeterminada, diferente dos animais, né? Isso é o que diferencia, em termos de tecido, dos animais das plantas. E esse tecido tem a capacidade de se diferenciar em qualquer outro tecido. Então, só há uma técnica, por exemplo, de poda de cafeeiro, porque tem meristema, e esse meristema tem a capacidade de se desenvolver em outros tecidos, ou seja, essa capacidade de crescer de forma indeterminada é o que permite a gente ter algumas técnicas de poda, de recepa, em algumas culturas importantes, visando produção, porque as plantas têm esse meristema. É um fenômeno que a gente chama de totipotência, ou seja, as células vivas de uma planta, ela tem a capacidade de se transformar em qualquer outro tecido vegetal. Células vivas, capacidade de se transformar em qualquer outro tecido vegetal. Bom, onde fica esses meristemas? Os ápices do caule e ápice da raiz. Aonde fica? Quando a gente faz um cortezinho histológico, né? A gente observa que o meristema apical do caule, ele fica na pontinha desse caule, né? Aqui a gente está vendo os primórdios foliares e a partir do momento que a planta começa a crescer, os tecidos que ficam logo abaixo começam a se diferenciar. O meristema diferencia em tecidos de condução, de preenchimento, de revestimento. O mesmo vale para os tecidos radiculares, né? Onde está o ápice, onde está o meristema apical, né? Está na pontinha da raiz, está aqui. E a partir do momento que essa raiz cresce, os tecidos vão se diferenciando, dando origem a outros tecidos de condução, de preenchimento, de revestimento. O primeiro tecido que a gente pode falar, como exemplo, tecido de condução. Xilema. Função do xilema: conduzir a água do sistema radicular para todas as partes da planta. Essa água que está no solo, ela é absorvida pelo sistema radicular e, através do xilema, essa água é conduzida para todas as partes da planta. No processo fotossintético, a produção de energia, essa glicose, esse açúcar, ele é diluído numa água e a gente chama isso de seiva elaborada ou fotoassimilados, e esse fotoassimilado ele é distribuído para as outras partes da planta através de um tecido de condução chamado floema. Então, o floema conduz o produto da fotossíntese para todas as partes da planta, inclusive raiz. Uma diferença: xilema conduz água, é um tecido morto na planta.
Floema conduz um fotoassimilado, produto da fotossíntese, e é um tecido vivo na planta. Tá? Exemplos de células de xilema e de floema. Nós temos aqui os elementos de vaso, são grandes células que são ocas por dentro, é um tecido morto, justamente para dar mais eficiência a essa condução de água. Pode ter os tecidos, células menores, né, que a gente chama de traqueídeos, e as células do floema, que podem ser células de elementos crivados, de tubo crivado, ou células crivadas, né, de tubos crivados aqui. Então, são células vivas, diferente das células do xilema, que são células mortas. Tá? Quando a gente fala em tecidos de preenchimento, um exemplo, é claro que esse tecido de preenchimento está na planta toda, mas vou me ater aqui com os tecidos de preenchimento de uma folha, né? Só para vocês terem uma ideia da função de um tecido de preenchimento. Então, quando eu faço um corte numa folha, o que eu vejo? Eu vejo que a folha tem uma estrutura superior, que a gente vai chamar de epiderme, a gente vai falar mais para frente, tanto o tecido de revestimento epiderme superior e epiderme inferior. E no meio das células, no meio das folhas, nós temos alguns tecidos. Tecido de preenchimento, que o mais comum é o que a gente chama de parênquima. Então, nós temos uma divisão na folha aqui de parênquima palissádico, essas células compactas, e células de um tecido chamado parênquima lacunoso, que formam lacunas nas folhas. É parênquima. A gente falou tecido de preenchimento. Bom, tecido de preenchimento preenche. Sim, está preenchendo a folha, mas ele tem função. O parênquima da folha é o responsável pela fotossíntese. Então, aqui está cheio de cloroplasto. Então, a folha está fazendo fotossíntese aqui. Então, no caso do parênquima das folhas, a função desse tecido de preenchimento é fazer fotossíntese. Tá? Então, nós temos os dois aqui. Pegando a mesma folha, dando exemplos como tecidos de revestimento, nós temos a epiderme superior e a epiderme inferior. Uma situação interessante aqui que a gente pode estar destacando, que é uma estrutura fundamental para a planta, que é o estômago, que tem tanto na parte superior quanto na parte inferior. Esse estômago, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ele tem uma função essencial para a planta. Aí o nosso estômago. O estômago é composto de duas células chamadas células guarda. Ele tem uma abertura. Nós temos uma câmara subestomática aqui, ou seja, que é uma câmara oca, vamos dizer, cheia de água ou vapor de água. Então, qual é a função desse estômago? A gente está falando do estômago porque o estômago é uma célula especializada da epiderme. Então, é uma célula da epiderme que se especializou e tem uma função importante para a planta. Então, esse estômago ele tem uma abertura chamada ostíolo e a folha, a planta, ela promove trocas gasosas entre a sua parte interna, que é onde está a água, que é a câmara subestomática, com o meio externo. Basicamente, o estômago tem duas funções. Tem uma função de absorver o CO2 do ambiente, a planta precisa de CO2, né? Nós vamos ver por quê. E também fazer um processo chamado evapotranspiração. Bom, o que é evapotranspiração? Bom, uma pergunta que fica aqui para vocês. Como é que a planta, imagine uma planta de 30 metros, como é que a planta consegue levar essa água das raízes até o ápice da sua copa? Imagine uma planta, uma árvore de 30 metros. Ela não tem um sistema de bombeamento igual ao nosso coração, por exemplo, para bombear essa água de baixo para cima. Então, qual é a função desse estômago? Esse estômago que estão nas folhas, ao abrir, ao fazer essa abertura, esse estômago ele perde água, ele faz com que a planta consiga perder água. E ao perder água, na parte de cima, a planta fica com falta de água na sua estrutura. O que acontece? A água que está subindo, a que está no xilema, ela chega para suprir essa falta de água nas folhas. E aí falta água nas raízes. O
que acontece? O sistema radicular consegue absorver essa água e forma-se o que a gente chama de gradiente de pressão negativa, uma sucção, né? Perdeu água para cima, perdeu água na folha, a planta consegue sugar essa água que está nos caules, no xilema, e depois a raiz consegue absorver essa água do solo. Então, essa estrutura pequenininha que está cheia nas folhas, ela consegue fazer ter toda essa função, né? Transpirar água, e ao transpirar água, a planta consegue absorver mais água e assim por diante. Falando em tecido de revestimento secundário, né? A gente fala aqui da cortiça, né? Que a gente chama de periderme, que está cheio de uma estrutura chamada suber, né? E só para exemplificar, né? Que até essa periderme é economicamente importante, né? Essa periderme a gente chama de cortiça. Essa cortiça, ela tem uma função econômica que é usado nas garrafas de vinho, garrafas de champanhe, e tem um valor agregado altíssimo no mercado mundial, né? Só para a gente ter uma ideia. Bom, uma outra estrutura de estudo, falando da planta, a gente pode estudar as estruturas da planta. Isso aqui é um desenho de uma planta de milho, né? Onde a gente pode observar que a planta de milho tem um sistema radicular, tem um caule, tem flores, no caso aqui, a flor masculina é o pendão, a flor feminina que é a espiga, as folhas. Essa flor feminina espiga dá origem à estrutura chamada fruto, que são os grãozinhos de milho, e as sementes de milho, que confundem muito com os frutos, né? Porque o fruto, que a gente chama de semente de milho, na verdade é um fruto, mas isso é estudo mais para frente, e a semente está lá dentro. Falando especificamente do sistema radicular, nós temos basicamente dois tipos de sistemas radiculares. As monocotiledôneas, exemplo, milho, é um sistema fasciculado, as raízes não têm uma raiz principal, todas elas são mais ou menos homogêneas, né, do mesmo tamanho. E as plantas, no caso da soja, né, falando do exemplo da soja, um sistema de raiz que a gente chama de pivotante, ou seja, ela tem uma raiz principal de onde partem as raízes secundárias e as raízes laterais. Então, a diferença básica é essa. Exemplos de raiz. Só economicamente importantes, como a gente está falando de agronomia, nós estamos falando de raízes economicamente importantes. Por exemplo, a beterraba é uma raiz economicamente importante, né? Nas saladas, né? No estudo da olericultura. E a beterraba açucareira, produzindo álcool e açúcar também. Nós temos a cenoura, que é para o Brasil, por exemplo, um país que produz bastante cenoura, né? Aqui, próximo da nossa região aqui de São Gotardo, que é a capital da cenoura. E uma outra raiz importante, a raiz de mandioca, que tem um mercado, um sistema de produção, né, um sistema agroindustrial fantástico, né, da mandioca se produz o polvilho, da mandioca se produz as féculas, o amido, né, esse amido da mandioca, que é utilizado na indústria para várias coisas, né. Função do sistema radicular, basicamente, fixa a planta no ambiente, absorve água e nutrientes, pode nutrir a planta, né? Porque as raízes de reserva, no caso, beterraba, cenoura e mandioca, elas são raízes de reserva. A gente usa, ela é economicamente importante, mas para a planta, isso é como uma estrutura de reserva. Se a planta precisar, a planta vai retirar essa reserva dessas raízes. E uma estrutura de reserva também, tá? Reserva de energia. Quando a gente fala de caule, a gente fala de funções do caule. Sustenta a planta, conduz água, nutrientes e também seiva elaborada, protege a planta, pode ter um sistema de cascas grossas, né, protege contra queimadas, plantas de cerrado têm estruturas grossas, né, de proteção, né, uma camada de periderme, de estrutura de revestimento secundário grande que pode proteger a planta da morte, e também uma estrutura de reserva, né, a gente pode citar exemplos de caules importantes. Batata é um caule. Batata é um caule modificado, é um caule subterrâneo. É um caule, tá? Não é raiz. Nós temos o caule da seringueira, que produz uma estrutura fantástica para nós, que é a borracha. Né? Desse látex se produz borracha.
E essa borracha tem um mercado industrial fantástico, né? A gente pode citar, por exemplo, essa borracha produzindo pneus para os nossos tratores, né? Produzindo pneus para os nossos carros, né? De transporte. Então, é fundamental. Um outro exemplo que eu dou aqui é o caule da cana-de-açúcar. O que dizer da cana-de-açúcar? Além do nome propício, produz açúcar, mas hoje o Brasil é um dos países que mais produz etanol, né? Combustível do mundo. E isso gera para nós uma receita fantástica, né? Que gerou também um desenvolvimento de tecnologia de carros flex, por exemplo. Então, muito importante para a economia no Brasil, né? É um caule, tem reserva. Batata tem reserva, né? De amido. A cana-de-açúcar tem reserva de sacarose, de açúcar. E eles são importantíssimos para a economia no Brasil e no mundo também, né? Como dizer. Quando a gente fala de folha, lembra, folha, a gente fala de fotossíntese. É o órgão da planta que faz fotossíntese. Tá? É o órgão da planta que promove a evapotranspiração, na sua grande maioria, onde tem estômago. É através do estômago que a planta perde água e ela consegue absorver água do sistema radicular. A folha tem uma função também de proteção. Tem uma função de sombreamento. O que é isso? A planta, quando cresce, as folhas sombreiam as plantas de baixo, ou seja, ela evita uma competição. Então, é uma proteção que ela tem. Além de conduzir também, tem xilema, tem floema. Dei um exemplo aqui de uma folha economicamente importante, alface. Né? A gente consegue, além de comer in natura essa alface, a gente come bastante essas folhas nas lanchonetes, né? E está aí difundido, é um importante produto brasileiro, né? Importante produto que é produzido no Brasil. Tá? Monoestrutura flor. Brócolis são flores. Couve-flor, usado na alimentação. As flores, no paisagismo, tem um mercado fantástico, um mercado agregado, um valor agregado fantástico, né? As floriculturas, a indústria de flores, ela promove uma receita fantástica para o país, né? Agora, para a planta especificamente, a função básica da flor é reproduzir. Ela tem estruturas masculinas e femininas que fazem o processo de reprodução. Ela pode, indiretamente ou diretamente, ter cheiro e ter uma fragrância que pode atrair os insetos polinizadores ou pode repelir alguns insetos. Então, ou seja, ela faz um processo de seleção onde atrai apenas aqueles insetos para sua polinização. E a flor, para nós, né, expressa sentimentos, né? A gente consegue transmitir alguns sentimentos que o ser humano possui através das flores, do presente, e isso gera riqueza para o país. Tá? Falando um pouco das estruturas de flores, a flor é composta de 4, vamos dizer assim, verticilos florais. As sépalas estão aqui, as pétalas, que têm geralmente cores diferentes, pode ser vermelho, amarelo. Essas pétalas e sépalas são verticilos estéreis, ou seja, eles não têm uma função de reprodução, mas sim de proteção, de atração, de repelência. E as estruturas masculinas, que é composta de uma antera e filete. O conjunto filete, antera é chamado de estame. A antera é uma bolsa que onde está cheio de pólen. Depois que esse pólen está maduro, essa bolsa estoura e libera o pólen no ambiente. O filete é o que eleva essa antera. E a estrutura feminina, geralmente ela é composta de estigma, aonde esse pólen vai cair, o estilete, onde vai crescer esse tubo polínico, e o ovário, que é a estrutura onde tem os óvulos que vão produzir as sementes. O ovário vai dar origem ao fruto. Tá? Então, é essa a estrutura da flor. Falando um pouco da fisiologia, a gente estuda a fisiologia vegetal para estudar o funcionamento da planta. A gente precisa conhecer a planta e os seus mecanismos de funcionamento fisiológicos e bioquímicos. Então, quando a gente estuda a fisiologia vegetal, a gente estuda o processo fotossintético, fotossíntese, utilização do CO2,
absorção de CO2 pela planta através do estômago, água e luz, produz energia, liberando oxigênio e água, né? A água é produzida também. Esse é o processo fotossintético. A fisiologia também estuda o processo de evapotranspiração através do estômago. A fisiologia também estuda os processos de nutrição vegetal, onde cada nutriente atua. Eu preciso saber onde o nutriente atua, onde o nitrogênio atua, onde o fósforo atua, onde o potássio atua. A fisiologia vegetal identifica claramente aonde os nutrientes agem. E aí a gente tem como identificar, por exemplo, a falta deles, que é o sintoma de deficiência nutricional. No campo, isso é importante para o agrônomo. Eu preciso saber onde o nitrogênio atua, porque na falta dele, a planta vai me dar um sintoma de deficiência de nitrogênio. E aí eu consigo identificar, essa planta está deficiente de nitrogênio, então eu preciso corrigir essa deficiência. Com adubação foliar, adubação de solo, enfim. A gente estuda também na fisiologia vegetal os hormônios vegetais, o crescimento. Como é que a planta cresce? Ela produz hormônios, tanto de desenvolvimento, multiplicação de células, quanto de senescência. Para o fruto amadurecer, a planta começa a produzir outros hormônios para amadurecer esse fruto e para maturar essa semente que está lá dentro. Então, esse crescimento vegetal é importante, esses hormônios vegetais são importantes para o estudo da fisiologia, para a gente agrônomo. A gente estuda também dentro da fisiologia os movimentos vegetais, né? Os tropismos, exemplo, né? Fototropismo, a planta cresce em direção à luz, geotropismo, as raízes crescem em direção ao centro da Terra. Fotoblastismos, a planta, muitas vezes, a semente germina com ação da luz ou não. Então, se a planta precisa de luz para germinar, ela é fotoblástica positiva, se não, fotoblástica negativa. O movimento da planta carnívora, que é chamado de tigmonastismo, o movimento do girassol, que é chamado de fotonastismo, o movimento da gavinha do maracujá, aquela estrutura de folha modificada, né, uma folha modificada que enrola nos caules ou no processo de tutoramento para que a planta consiga, ela é uma planta trepadeira, então ela consiga suportar o seu peso, que é chamado de tidiomotropismo, né? Então, várias estruturas. Aqui é um esquema resumido, né, do que a planta faz em termos de processos fisiológicos, né? Você tem aqui solo, sistema radicular, nutrientes, macro e micronutrientes. A planta absorve essa água junto com macronutrientes e leva isso para as folhas. Nas folhas há um processo fotossintético, onde o CO2 é absorvido e liberado oxigênio. E esse floema, ele redistribui esse fotoassimilado, essa glicose que é produzida para o resto da planta. A planta também respira, utiliza o oxigênio e libera CO2. O xilema, geralmente, ele é mais interno e o floema, ele é mais externo. Então, a planta, esse é um processo básico de processo fotossintético, né? Aqui, a gente vê algumas estruturas dessa fisiologia vegetal. E aonde essa planta está classificada dentro de um grupo, dentro de um reino, que a gente chama de reino planta. Tá? As plantas, todas elas, são autótrofas, ou seja, produzem o seu próprio alimento, e geralmente multicelular. Elas são multicelulares. Divididas em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Exemplos de briófitas, os musgos, que ficam presos nos caules de plantas superiores. As samambaias é um exemplo, são exemplos de pteridófitas. A araucária é um exemplo de gimnospermas, plantas com sementes nuas. E o milho é um exemplo de uma planta angiosperma. Tá? Bom, e aí vocês durante o curso vão estudar, conhecer essa planta de dentro para fora, de fora para dentro, e estudar a planta de uma maneira geral. E também vocês vão estudar o ambiente. Tá? Não há produção agrícola boa se a gente só cuidar da planta. A planta só produz bem se tiver no ambiente certo, se estiver nas condições ambientais propícias para ela se desenvolver. Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala em alguns fatores, né? Resumidamente, a gente fala em solo. Né? A planta, de maneira geral, precisa de solo para se desenvolver. E esse solo, falando de alguns conceitos básicos, né? Como é que esses solos são formados?
né? É um processo chamado temperismo, ou seja, é uma rocha e essa rocha sofre processos de degradação física, química e biológica, e essa rocha vai se quebrando em pequenos pedaços até se transformar nesse solo que a gente conhece. Esse solo formado, ele tem também macro e micronutrientes. Macronutrientes, a planta precisa em grandes quantidades. Micronutrientes, a planta precisa em pequenas quantidades. São todos essenciais. O que é isso? Na falta deles, a planta não consegue produzir, não consegue completar o seu ciclo de produção. Então, quando a gente fala em macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Quando a gente fala em micronutrientes, por exemplo, manganês, ferro, zinco, cobre, cloro, boro e molibdênio, por exemplo. Quando a gente fala em solo, a gente fala na capacidade que esse solo tem de troca de cátions com a raiz. A gente vai ver um esquema aqui mais para frente. Quando a gente fala em solos, a gente fala em fases de solo. Fase sólida, que dá origem à textura desse solo, que pode ser argilosa, textura média arenosa. Tem uma fase líquida, onde vai ficar essa água que está no solo, juntamente com os elementos, alguns elementos que a gente chama de solução do solo. E o que não tem, que não é composto de água e não é sólido, fica cheio de ar, né? Esse ar e a fase líquida e a fase de ar do solo, ela pode variar. Quando chove mais, tem mais fase líquida. Quando chove menos, o solo fica mais seco, tem mais ar. E aí a gente pode verificar essas condições hídricas desse solo, tá? Outra coisa que a gente falou, da lei de Liebig, o que é isso? É a lei do mínimo. A planta, ela é limitada pelo nutriente que está em menor disponibilidade no solo. Isso nós falamos, dando alguns conceitos. Temperismo, então a rocha está aqui, sem quebrar, e aí fenômenos químicos, físicos e biológicos vai quebrando essa rocha em pequenos fragmentos, até que a gente tenha um solo desenvolvido, mais profundo, com capacidade para o sistema radicular e as plantas se desenvolverem. Aqui nós temos um esquema de capacidade de troca de cátions. Então nós temos o sistema radicular aqui, com seus pelos radiculares, e a planta absorve nutrientes na forma de íons, sejam positivos ou negativos, né? Então, nesse sistema aqui, a gente, de maneira resumida, nós temos a argila cheia de cátions e ânions, e uma solução do solo e a raiz. Então, a planta ela consegue absorver esses nutrientes quando ela consegue trocar esses cátions por ânions, ou vice-versa, quando ela consegue trocar esse ânion por cátion. Então, sai os cátions da argila, vai para a solução do solo, essa solução do solo troca os cátions ou ânions com a raiz, e a raiz consegue absorver esses nutrientes. É assim, basicamente, que é feito o sistema ou o conceito de capacidade de troca de cátions. Tá? Aqui, só para ilustrar, né, as texturas de solo, porcentagem de argila, porcentagem de silt e porcentagem de areia. Tá? Então, solos com mais de 70% de areia, arenoso. Solos com mais de 40% de argila, argiloso. E assim por diante. Como é que a gente consegue descobrir isso? Na análise de solo. Na análise de solo a gente consegue descobrir se solo é argiloso, arenoso, textura média. Aqui uma imagem que mostra realmente a lei do mínimo, a lei de Liebig. O nutriente potássio está limitando a produção de uma planta, de uma área. Se todas as madeiras, né, as tábuas desse barril tivessem todas grandes, a produção seria máxima. Mas como o potássio está na metade, pode o zinco, o ferro, o cobre pode estar no máximo, mas o potássio está limitando, porque ele é o que está em mínima quantidade no solo, tá? Então, falando de fração granulométrica, então, textura de solo. Então, só para a gente ter uma informação, então, quanto menor a fração granulométrica do solo, argiloso, quanto mais argiloso o solo, maior a capacidade de retenção de água. Ele retém mais água. Lembra disso. Porém, ele tem a maior possibilidade de compactação. Ou seja, se ele tem mais água, ele pode se compactar mais. E aí ele pode causar um fenômeno que reduz a porosidade, e aí ele pode até causar uma erosão, né, depois. Então,
Lembra disso. E outros fatores, para a gente finalizar, que está além, né, do solo, a gente falou do solo, mas outras estruturas, né, do ambiente, do clima, que estão diretamente relacionadas à produção vegetal, né, e que interfere no desenvolvimento da planta. Por exemplo, a temperatura maior, menor, a planta desenvolve mais em temperaturas mais altas, em temperaturas mais baixas. Tem plantas de inverno, plantas de verão. Então, essa temperatura pode interferir no processo produtivo de plantas diversas. O dia, comprimento do dia, né, planta de dia curto, uma planta de dia longo, quanto mais luz, menos luz. Tem plantas que florescem apenas no verão, tem plantas que florescem no inverno. Isso é preciso entender. Chuvas, índice de chuvas, né? Plantas, a gente precisa colocar essa planta para produzir, porque ela precisa de água. Então, ela precisa ter chuvas, né? Um índice de pluviômetro, estações chuvosas, mais secas, altitude, altura em relação ao nível do mar, latitude em relação à distância em relação à linha do Equador, a quantidade de vapor de água no ar, que a gente chama de umidade relativa, isso tudo interfere no processo de produção. Então, a planta pode ter a melhor genética, mas se ela não tiver num ambiente legal, se ela tiver num ambiente propício, essa genética não vai conseguir ser expressada e não vai conseguir produzir. Então, por que a gente precisa entender essa interação ambiente-planta, né? A gente precisa conhecer aonde as cultivares são mais adaptadas a um determinado ambiente. Então, o melhoramento genético isso é importantíssimo. Os projetos de irrigação, os turnos de rega, a quantidade de água por vez, por tempo, né? Identificar essas inovações tecnológicas, quais as doses de fertilizante, quais as formulações eu preciso ter para fazer uma adubação correta, para fazer uma nutrição vegetal dessa planta correta. Eu preciso conhecer o ambiente para controlar melhor essa planta daninha, para fazer um manejo integral de pragas melhor, para controlar biologicamente as minhas pragas, as pragas das culturas, né? Eu preciso conhecer esse ambiente, essa planta, para produzir, para fabricar, para descobrir plantas mais eficientes, para pulverizar, para fazer um processo de pulverização de defensivo qualquer melhor, para fazer o processo de adubação melhor. Então, assim, quanto mais eu conheço, mais eu consigo trabalhar com elevação de produtividade, e aí quanto mais produção, mais produtividade, a gente reduz preço, no caso, reduz custos de produção, no caso, para o produtor, e para o consumidor final isso é bom, porque o consumidor final vai ter produtos de melhor qualidade e de um preço melhor, né? Bom, gente, é isso. Queria deixar essa breve revisão para vocês. Eu vou estar à disposição nos horários online, né? Já passei essas informações para vocês. Espero que tenham compreendido. Estou à disposição para tirar as dúvidas, ok?